Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E finalmente chegou o dia aí, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, um confronto muito importante pro nosso Vascão. Falamos disso a semana toda, né? O Vasco tem que ganhar, tem que ter um resultado positivo pra classificar aí para as semifinais do Campeonato Carioca. E a gente também quer ver como tá o nosso nível aí, enfrentando um grande adversário, um dos melhores do país, né? O melhor elenco do país. A gente quer enfrentar aí de igual para igual, competir, vencer e mostrar a nossa força aí, ó. O Vasco tá chegando, mostrar para todos os adversários. O Vasco vai competir nesse Campeonato Brasileiro. Para isso, quero trazer aqui mais uma vez o Mauro César, que estava lá na Jovem Pan na sexta-feira comentando um pouco desse clássico. E eu quero te mostrar aqui que o discurso já vem mudando em relação ao Vasco. E também trazer aqui o melhor comentarista de Vasco, na minha opinião, De Aranha. Trouxe diversos pontos aqui pra gente trocar uma ideia. A importância do Pedro Raul, Alex Teixeira, comentou um pouco sobre Léo, os laterais do Vasco, De Aranha lá no Wellington Campos, sempre dá show, família vascaína. Pensando aí na classificação do Campeonato Carioca, realmente os resultados de ontem não ajudaram muito, né? O Fluminense até que já foi, mas a vitória ali do Volta Redonda, né, por 6-0 sobre o Madureira, com 3 gols do Lelê, acabou ali prejudicando um pouco o Vasco, vamos dizer assim. Mas, família vascaína, não tem nada resolvido, né? Claro que a gente vai ter um resultado positivo hoje, mas, por exemplo, se o Vasco empatar, o Volta Redonda ainda não está classificado, né? E pega um adversário na próxima rodada que tem que jogar, que tem que vencer, porque a situação ficou a seguinte, né? O Boa Vista ganhou ontem do Nova Iguaçu, o Resende joga hoje contra o Botafogo. A gente entende, por mais que o Botafogo esteja no mau momento, é o favorito a ganhar do Resende, então ficaria a Boa Vista com 5, Resende com 4. Na última rodada, o Boa Vista encara o Volta Redonda e o Resende encara o Audax. Ou seja, o Volta Redonda vai encarar um adversário que tem que ganhar para permanecer aí na elite do futebol carioca. E o Vasco enfrentaria ali o Bangu e o Botafogo, né, que deve ganhar hoje. Então é muito importante que o Vasco tenha um resultado positivo, pensando na classificação, mas se alguma coisa der errado, não vai dar, pelo amor de Deus, o Vasco ainda vai ter a chance aí na última rodada, família vascaína. Vamos trocar uma ideia, a gente sempre tá falando aqui, né, dos jogadores do Vasco, quem tá se adaptando, né? Ontem eu trouxe aqui o Edmundo para falar aí dos jogadores que estão mais adaptados. Ele fez o ranking dele ali com o Léo, com o Jair, com o Pumita, né? Colocou ali o Pedro Raul em penúltimo, mas um cara que a gente tem que realmente ressaltar que tá fazendo um excelente trabalho, tá na tela para vocês aí, é o Maurício Barbieri, né? E olha o histórico dele aí diante do Flamengo, ó, são 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, então a gente espera que ele possa manter esse retrospecto positivo aí, vem fazendo um excelente trabalho. Quando você pega lá atrás, né, família vascaína, quando teve a recusa do Vojvoda, ele permaneceu lá no Fortaleza, muito vascaíno comentou o seguinte, cara, será que o Maurício Barbieri vai fazer um bom trabalho do Vasco? RB Bragantino é totalmente diferente do Vasco, aqui existe uma pressão, uma cobrança, foi realmente uma questão nesse sentido aí em cima do Maurício Barbieri. Hoje, né, em pouco mais aí de 2 meses de trabalho, eu acho que isso já mudou bastante. Hoje a maioria aí dos vascaínos, eu posso dizer, 95 a 99% gostam do trabalho do Maurício Barbieri, pelo estilo, pela intensidade, pela variação tática, pelo crescimento de alguns jogadores da base, como Rodrigo, Barros, Eric Marcos. Foi nesse sentido também que pensaram a contratação dele, né, conseguir dar oportunidades para os jogadores da base. Então o Maurício Barbieri, cara, tem que também ter um papel de destaque. A gente entende, né, eu falava isso quando ele foi contratado, ele vai ser o treinador nos últimos anos do Vasco mais cobrado. Por quê, família vascaína? Porque ele tem o melhor elenco do Vasco nos últimos anos. Essa é a realidade. A gente pegar aí o último elenco que condiz com a grandeza do Vasco foi 2011, 2012. Então de lá pra cá realmente o Vasco, times que realmente a gente testava no nosso coração. Então hoje ele tem um time qualificado, ele tem peças interessantes, mas está provando ali que está fazendo um grande trabalho, vai chegar mais recursos e ele só vai evoluir esse time. Maurício Barbieri também é uma peça fundamental nesse sentido, a gente entra no clássico hoje confiante na vitória, passa também aqui por Maurício Barbieri, família vascaína. Eu quero trazer aqui o Mauro César, né? Eu venho falando isso, né? Olha os discursos aí dos jornalistas flamenguistas, dos ex-jogadores que
torcem pro Flamengo, falando desse clássico com o Vasco, a coisa tá mudando, estão olhando pro Vasco diferente. Se liga só. E pro Barbieri, que foi técnico do Flamengo, é um encontro importante também. Se ele conseguir uma vitória pelo Vasco contra o Flamengo, para ele vai ser muito importante. E o Vasco está evoluindo nesse ano. O Vasco começou mal, está crescendo, mas é normal também. Contratou praticamente um time novo, né? E as contratações do Vasco, da SAF do Vasco, assim, algumas são assim, bem ousadas para o começo do trabalho, né? O Vasco foi buscar. O Pedro Raul foi um dos goleadores aí, principais do campeonato, todo mundo estava de olho nele. O Vasco buscou jogador do São Paulo, jogador do Corinthians, né? O Vasco buscou jogadores de times importantes de futebol, do Atlético Mineiro. Já foi lá pensar, jogadores que foram titulares dessas equipes. E foi lá e contratou. Está lá o Léo Pelé, está lá o Jair, está lá uma galera toda lá. Então, o Vasco começou assim, um processo assim, de reforço, de remontagem do time, reforçando, contratando alguns jogadores que demonstram uma certa ousadia. Agora, o primeiro grande teste que já teve os confrontos com o Fluminense e com o Botafogo, né? Perdeu o Fluminense e ganhou do Botafogo. Mas agora com o Flamengo sempre é diferente. O Vasco e o Flamengo é outra história, é outro papo. É a maior rivalidade do Rio de Janeiro. Não, você banca que hoje é a maior rivalidade, é mais que o Fla-Flu. Há muito tempo. O Fluminense andou vencendo, perdendo do Flamengo nas últimas finais, né? Venceu no passado, perdeu as outras, ganha muito do Flamengo, mas eu acho que a rivalidade Vasco-Flamengo, desde final dos anos 70 e tudo, ela se transformou na grande rivalidade. Mas então, não vai ter mais confronto desigual, né? Mas o que ele falou foi um exagero, que ele prometeu ali, praticamente prometeu ao torcedor do Vasco, que o Vasco não entraria mais em campo, que era o último, porque foi no Campeonato Carioca, eles não iam jogar mais no ano passado, né? Só no outro Carioca esse ano, porque o Vasco estava na Série B. E não estava nas competições porque poderia enfrentar o Flamengo mais. Então, o que ele falou praticamente foi que o Vasco não teria mais um time mais fraco que o Flamengo. O Vasco tem um time mais fraco que o Flamengo. Mas agora já tem um time que, embora seja inferior tecnicamente, um elenco não tão rico, ele já se aproxima um pouquinho e com jogadores de qualidade que eu acho que, se bem treinados, eles conseguem enfrentar o Flamengo como os times anteriores não conseguiam. Alguns times eram fraquíssimos. É isso, né, família? Tá vendo aí? O discurso está mudando. Estão olhando para o Vasco de uma maneira diferente, pelas contratações, pelo trabalho do Maurício Barbieri, pelo futebol que o Vasco está apresentando e, sem sombra de dúvida, pela intensidade. Só pegando um gancho no que o Djalminha falou ontem, o Vasco está correndo muito, todo mundo está percebendo isso. Palmas para o Maurício Barbieri, para a estrutura do Vasco e para os jogadores do Vasco, tenho certeza que vão entregar essa intensidade hoje. Mas pegando um gancho no que o Mauro César falou, é fundamental, né? Você olha aí, hoje no Maracanã deve ter ali 70 mil torcedores. Um palco gigantesco que é o Maracanã, um confronto Vasco e Flamengo. O Vasco, nos últimos anos, traz jogador daqui, né? Poxa, com todo respeito aos times que esses jogadores atuavam, chegam no Vasco, sente a pressão. Hoje não. O nível de exigência, esses jogadores que chegaram no Vasco, já pegaram. O Léo, jogou por uma grande torcida, que é o São Paulo, o Piton, lá no Corinthians, o Jair pro Atlético Mineiro, inclusive o Jair já pegou o Flamengo, já foi vencedor em cima deles na Supercopa. Pedro Raul também é um cara de personalidade, a gente vem falando isso aqui, né? É um cara que pode perder os gols, mas não sente a pressão, continua querendo as oportunidades, querendo fazer gol. Então o Vasco tá preparado para esse confronto. O time deles tem um nível técnico maior que o nosso, mas aí eu pego outro gancho do que o Mauro César falou aí, família. O time do Vasco hoje, bem treinado, tem condição de ganhar do Flamengo e a gente vai provar isso dentro de campo. Agora vamos trazer aí o melhor comentarista de Vasco, que era a sua opinião pra gente trocar essa ideia. O Dé Aranha vai falar aqui desse processo do Vasco, do Pedro Raul, dos laterais, do Léo. O Dé Aranha tá confiante numa boa atuação do nosso Vascão hoje. Se liga só. Eu quero lembrar que você, ao reportar isso aqui, em relação ao investimento e o bom ajuste que o time do Vasco está tendo, ele foi superior ao Fluminense e perdeu muitas oportunidades. E eu fiz essa crítica aqui ao Pedro Raul, no sentido de que nunca duvidei da condição dele como jogador. E olha que ele, abrindo um parênteses, até porque você é centroavante. Eu fui. Foi centroavante. O Pedro Raul, em 8 jogos, ele fez pelo Vasco da Gama, 8 jogos, 6 gols e 2 assistências. Vamos lembrar que ele ele me parece que fez 50 partidas na temporada, não foi? Ou 50 ele jogos pelo Goiás. 52 jogos pelo Goiás e 26 gols. É um troço impressionante. Meio gol a cada jogo. Então, isso é impressionante, é uma média que não é para qualquer um. Não é? Então, o Pedro Raul tem qualidade, é um jogador habilidoso, boa postura, marca gols como pouco, mas a minha crítica a ele foi no sentido do condicionamento físico. Porque nenhum jogador, em parte nenhuma do mundo, rende o normal se não estiver bem preparado fisicamente. A cabeça manda e o corpo não obedece. E a cobrança é muito grande, porque o Vasco, a camisa é pesada. Então, o Pedro Raul, com toda certeza, vai se dar bem no Vasco.
Esses 2 gols que ele marcou diante do Boa Vista foi legal. Torci muito para que isso ocorresse. E o Vasco montou uma equipe tá ajustada. Está com 2 excelentes laterais, apesar de um ser mais técnico e eficiente do que o outro. O Puma é mais na correria, é mais vontade. O Piton é um jogador de muita qualidade técnica. Hoje é o Miranda que joga na zaga, Sim, né? O Capasso deve ficar no banco de reserva. Isso aí, também uma senhora contratação. Vem para ser titular. Junto com o Léo. Aliás, o Léo tá jogando de uma maneira que eu vou te falar um negócio. A gente começa a babar. Tá aí, eu acho que, claro, que futebol é coletivo, mas o Pedro Raul vai ter um papel fundamental no jogo de hoje, fazer o pivô, participar dessa bola aérea aí, tanto ofensiva quanto defensiva, né? Os números ali do Wellington Campos, né? Pedro Raul fez 6 gols e 2 assistências. Na verdade, a gente pode considerar que aquele lance ali com o Alex Teixeira, onde ele faz o pivô, né? Também é uma assistência, então são 3 assistências. Deu assistência pro Peck, pro Jair e também pro Alex Teixeira no gol aí contra o Boa Vista. Então o Pedro Raul vai ser fundamental, as chegadas também dos laterais do Puma, do Piton. O Vasco hoje tem armas, tem características interessantes para competir, para ganhar do Flamengo. Família vascaína. Um outro trecho que ele vai trazer aqui é falando do Alex Teixeira, desse meio campo do Vasco, na opinião aí do De Aranha. O único ponto, né? O único setor do campo que o Vasco ainda tem que organizar é o meio campo. Se liga só. Acho que o único problema que o Vasco ainda não tem ajustado é o seu meio campo. Eu não acho o Alex Teixeira o cara indicado para jogar nessa posição. Marlon Gomes, por exemplo, para mim, eu acho que faria um meio do campo melhor. Vai estar no estaleiro lá. Tá? Ele está no estaleiro. Não estamos falando para o jogo de amanhã. Tá. Eu estou falando em termos de futuro. Perfeito. Acho que de todas as contratações que o Vasco fez, só falta um setor que eu ainda não vejo cheio, que é o setor de meio campo. É o 10, que está todo mundo Isso, esperando. porque hoje o Nenê e o Alex Teixeira jogam na mesma posição. Qual é a posição deles? Segundo atacante. Sim. Não jogam como meia, não é? Por quê? Porque o Peck, e às vezes o Figueiredo, ou então o menino... O Eric Marques. O Eric, que hoje também Bom moleque, hein? muito bom. 18 aninhos. São os homens da beirada que voltam até o meio do campo para dar uma liberdade ao Alex Teixeira ou ao Nenê para jogar. Mas eu ainda, apesar da melhoria do Alex Teixeira e do bom momento que está vivendo o Nenê, que aliás eu não acho que o Vasco não deve pensar na possibilidade de liberar ele, não. Então, O Alex Teixeira melhorou muito. Ganhou um condicionamento físico melhor, foi mais bem escalado numa situação que ele rende melhor, não precisa jogar em beirada, até porque ele não tem força para isso. Para jogar na beirada tem que ser vaca premiada, tem que ir e voltar, não é? E chega uma hora que o gás acaba. Então o Vasco está qualificado, apesar de eu ainda pensar na possibilidade da contratação de um jogador aí. Mas ele vai vir, esse 10 aí. Ótimo. Tem o Marlon Gomes daqui a pouco de volta, tem o Figueiredo. Então, o Capasso na hora que entrar, não é? E você... Aí, né, família? E esse é o ponto que eu acho que o Maurício Barbieri ele tá tendo muito êxito, né? Porque se você pegar assim, essa é a maneira do Maurício Barbieri jogar, o que ele tá fazendo no Vasco hoje, com 3 volantes, sem o meio armador, porque quando joga Alex Teixeira ou o Nenê, ele encosta mais lá no Pedro Raul, e a gente sabe que não é. Ele tá se adaptando ao que o Vasco tem nesse momento ao elenco, porque se você pegar o melhor momento do RB Bragantino, ele tinha o Claudinho, que fazia, né, esse movimento no meio campo, buscar a bola, encostar nos pontas, no centroavante, fazia ali a tabela, então ele gosta desse meio campo armador, esse camisa 10, que hoje ele não tem no atual elenco. Então ele está se adaptando e está se adaptando muito bem. E aí, pegando esse gancho aí do De Aranha em relação ao Alex Teixeira, né, que ele falou que estão acertando no posicionamento dele, e eu concordo plenamente. E ainda mais quando o Vasco joga dessa maneira, com 3 volantes que deve jogar hoje, né? O Rodrigo, o Andrei e o Jair. E aí você dá mais liberdade pro Alex Teixeira flutuar. A melhor partida do Alex Teixeira, sem sombra de dúvida, foi contra a Fluminense, foi contra a Botafogo, onde ele fica nesse setor do campo, ali pela ponta esquerda, pelo meio, encostando no Pedro Raul, com liberdade para jogar. E ele tá atuando muito bem dessa forma. Então, mais uma vez aqui eu bato palmas aí para a maneira que o Maurício Barbieri está montando o Vasco nos clássicos, é muito interessante. E se de fato o Andrei entrar no jogo hoje, vai ser fundamental. O Andrei é forte na bola aérea, o Andrei é forte na qualidade, no passe, encostando na frente como elemento surpresa. O Barros é um jogador muito qualificado, vai evoluir no Vasco, mas o Andrei ele tá mais pronto, né? E tenho certeza que vai nos ajudar, além do Jair também, que não jogou os últimos 2 clássicos, não. Então tem tudo pro Vasco fazer uma grande partida. Eu tô muito confiante na vitória. Eu vou deixar o meu placar aqui de 3-1
Vascão. Quero que você deixe o seu aí. Depois a gente, ó, Thiagão, acertou aí, acertei o placar. Na minha opinião, vai ser 3-1 Vascão. E claro que o atacante Galã vai guardar hoje. Família Vascaína, eu vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.